Olá, hoje a gente vai falar aqui sobre um tema muito interessante, que é a perfeição. Muitas pessoas têm a ideia equivocada de que a felicidade é construída a partir do ideário de perfeição. E, no entanto, a perfeição não existe, né? Então, é muito importante a gente pensar um pouco sobre isso. E aí eu trouxe alguns insights aqui para comentar com vocês, né, sobre isso, né? É, Primeiro, é importante desmistificar completamente essa ideia, né, de que a perfeição e a felicidade são coisas que podem coexistir, né, porque na dinâmica da vida a gente sabe que a vida não é perfeita e isso é uma própria característica da natureza da vida, né, que é lidar com imprevistos, reveses, situações pouco planejadas. Então, a própria ideia de perfeição, ela é contraproducente nesse sentido, né? Então, quando a gente precisa dizer assim, nada é perfeito, parece que a gente está querendo justificar. E, no entanto, do ponto de vista da natureza dessas condições de bem-estar, plenitude e felicidade, essa explicação é completamente desnecessária, né? Então, eu trouxe aqui um pouco, né, para conversar com vocês e trocar essa ideia, né, porque muitas pessoas, como eu falo ali no meu livro, né, ficam esperando o momento perfeito para ser felizes. E esse momento perfeito, obviamente, não existe. E se o momento perfeito não existe, na perspectiva dessa pessoa, não vai existir também a felicidade, porque a felicidade seria a reunião de coisas perfeitas, né, nesse momento. Então, esse é o primeiro princípio que a gente precisa descartar para poder refletir um pouco, né, e tentar aprender um pouco como eu estou aprendendo sobre esse tema, né? A segunda coisa que é importante a gente pensar é que a própria ciência biopsicossocial, até a neurologia mesmo, já defende hoje uma coisa que parece bastante óbvia, mas não é, né? Que é o nosso cérebro, o nosso organismo, na sua inteireza, ele tem necessidade de variação e de mudança. É uma necessidade que nós temos. O nosso cérebro precisa de variação, precisa de intempéries, precisa de mudança, que é para poder ele se exercitar e continuar em seu pleno funcionamento, né? Então, isso significa que a gente precisa ter não só os problemas, as dificuldades, as questões corriqueiras a serem superadas, como também a gente precisa lutar contra essas situações, porque é uma demanda do nosso próprio cérebro. Você pode ver que às vezes a pessoa tem um tipo de trabalho muito tranquilo, mas ela sempre tem que criar uma intriga ali, um problema, uma coisa que é uma necessidade do cérebro. Então ela faz isso porque para jogar complexidade em cima daquele status, daquela convivência, porque precisa de complexidade, o cérebro precisa. Então essa definição que eu puxo aqui para trazer para vocês, né, que é a nossa necessidade biopsicossocial de variação e de mudança, ela é um achado científico, né? Muitos cientistas já pesquisaram e já comprovaram aqui, né, que é necessário, né, para nosso bem-estar que a gente esteja frequentemente envolvido em algum tipo de problema ou questão complexa a ser superada. Por quê? Porque isso é uma demanda do nosso cérebro. E para ilustrar, eu desci e fui procurar esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é um livro bastante conhecido, Flow, Mihaly Csikszentmihalyi, eu nunca sei pronunciar o nome desse homem, gente, é russo, então eu só sei o primeiro nome, que é Mihaly, e esse livro Flow é um livro muito conhecido, né? E eu fui buscar esse livro, fui procurar esse livro lá embaixo, só para encontrar esse trecho para ler para vocês, para ilustrar, né, o quanto que o nosso cérebro demanda, né, a nossa compleição biopsicossocial, de novo, ela tem necessidade de momentos de superação, né? Onde a gente encontra ali no livro que ele fala aqui, é nessa superação que a gente encontra esse momento de flow, ou seja, esse momento de satisfação, tá? Então eu peguei aqui o livro, eu fui localizar, demorei um tempão para achar o trecho que eu queria ler para vocês. É um trecho aqui do capítulo 4, onde ele fala sobre as condições para o flow. E aí eu vou ler o trecho que eu queria aqui para vocês. Agora eu vou compartilhar, né? Ele faz um contexto, né, dizendo sobre essa questão, né, da necessidade, da demanda, né, de momentos de complexidade que precisam ser superados. E nesse contexto ele traz aqui, né? Um paralelo interessante pode ser feito com o santuário de Issei, ao sul de Kyoto, no Japão.
foi construído cerca de 500 anos atrás, em um de 2 campos adjacentes. A cada 20 anos, mais ou menos, ele é demolido e reconstruído no terreno vizinho. Em 1973, foi reerguido pela 60ª vez. Durante o século XIV, o conflito entre imperadores rivais interrompeu temporariamente a prática. E aí ele continua, né? A estratégia adotada pelos nativos de Chumpuag, que é outra ilha que ele menciona no capítulo, né? E os monges de Sé lembra outra que diversos políticos sempre sonharam em fazer, que cada geração precisava de sua própria revolução para que seus membros permanecessem ativamente envolvidos com o sistema político que governava a sua vida. Mais à frente ele diz: é necessário que a cultura ofereça prelúdios e interlúdios capazes de envolver a mente e de lançar desafios às habilidades físicas e mentais. E, consolidando pela disciplina, que esses jogos sociais sejam capazes de criar cidadãos atentos, engajados e capazes de gerenciar e manejar as condições para a sua vida. Então, esse trecho é um trecho muito interessante, né? Imagina, você tem ali uma construção, ela não tem nenhum problema, né? E a cada 20 anos eles destroem aquilo e constroem no campo ao lado. Por quê? Porque as pessoas daquela geração precisam passar por esse desafio, né? E é muito bacana, olha, gente, o livro é esse, Flor, se vocês quiserem podem dar uma lida. Eu compilei aqui esse último trechinho que eu li, porque não dava para ler o parágrafo todo, mas é um livro muito interessante. E ele fala bastante sobre isso, né? Ele fala sobre como a gente precisa desmistificar essas ideias, né, de que a felicidade só acontece na perfeição, que tudo tem que estar na mais perfeita ordem, quando, na verdade, o nosso sistema mental e cultural precisa de um pouco de desordem, né? Que é o que muita gente chama de caos, né? Mas aí precisa ir para outra literatura também para entender essa questão, né? O que a gente chama de caos, né? Não é necessariamente isso, mas que é necessário um pouco de desordem e caos para que o nosso organismo permaneça, né? Ativo e saudável. Eu não sei se vocês conhecem algum tipo de pessoa, eu pelo menos conheço uma pessoa que é assim, que ela precisa estar envolvida com algum tipo de questão complexa para resolver. E é nessa condição que ela encontra o flow. Porque o flow é exatamente esse estágio de realização e de superação que gera uma satisfação pessoal muito grande, né? Então, esse tipo de pessoa, né, que precisa de uma demanda e consegue colocar em prática, porque de fato todo mundo precisa, todos precisamos de um desafio, de uma demanda para superar, é muito interessante, né? Porque ela nos coloca diante de vários questionamentos, né? Por exemplo, na sociedade moderna, onde a gente tem praticamente tudo muito à mão e não precisa fazer quase esforço nenhum, é uma questão, né? A outra é esse tipo de vida onde a tecnologia basicamente dá conta de tudo, ou seja, a pessoa não precisa criar respostas e usar a sua inteligência para nada. A que tipo de cidadão vai levar, né? O adoecimento, outra questão, o adoecimento mental não teria também a ver com a falta de desafios os quais as pessoas pudessem superar para manter a estabilidade do seu sistema mental em pleno funcionamento? Então, são essas perguntas muito interessantes e perguntas que eu compartilho aqui com vocês, e elas fazem muito sentido, né, nesse contexto da visão da felicidade como perfeição, né, que é o que eu digo que não existe, e todos os outros autores dizem também isso, que não existe, né? Mas era sobre esse tema que eu queria falar um pouquinho para vocês hoje, né? Perfeição não é felicidade, a perfeição também não existe, e na verdade o que a gente podia talvez chamar de perfeição, o conceito mais próximo de perfeição é exatamente o contrário dela, é a imperfeição. Parece meio difícil de entender assim o logos, né? Estou dando uma de Dilma por aqui, mas é verdade, né? A imperfeição é o que é perfeito. A gente aqui não tem ainda maturidade e consciência para perceber, né, o quanto as coisas como estão estabelecidas com um pouco de caos, elas são necessárias e salutares para a nossa vida e para a nossa subsistência e para a nossa saúde mental também. Então, resumo da ópera de hoje.
todos precisamos de um pouco de desafio. Segundo, a imperfeição da vida, ela é necessária e ela é a própria vida e a própria constituição conceitual da perfeição e da felicidade. E terceiro, não adianta a gente esperar as coisas serem perfeitas para ser feliz, porque quando as coisas forem perfeitas, aí é que a gente vai se dar conta de que a perfeição não é favorável à felicidade, por conta da nossa própria demanda interna de superações e desafios que nós temos e que precisamos disso, né? Então, esse é o vídeo de hoje. O meu nome é Ana Moraes. Eu acabo de lançar um livro. Deixa eu pegar aqui. O livro é esse, ó. Reinventando a Felicidade. Nesse livro eu falo um pouco sobre esses conceitos. Você está convidado a conhecer. E se você achar que é uma boa experiência, assine o canal, compartilhe com pessoas que você conhece que são interessadas nesses temas tratados com uma ótica científica. E compartilhe, mande perguntas, eu sempre respondo a todas. Será um prazer ter você por aqui. Até o próximo episódio.